Tudo bom, pessoal? Aqui é Rogério Cunha e nós estamos de volta na nossa, não vou dizer maratona, mas na nossa temporada de questões aqui para auxiliar todo mundo nesse período tão difícil que todos nós estamos passando, principalmente a dificuldade para quem está em isolamento social de manter a rotina de estudos, a rotina de trabalho. Então, nós sabemos o quanto é difícil. Então, para isso, a gente está aqui todo dia disponibilizando ao meio-dia um vídeo novo, comentando uma questão, comentando bem extensivamente, não é aquela coisa de certo e errado, comentando uma questão do último concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que foi a última prova, né, da magistratura realizada, na verdade a primeira prova da magistratura realizada nesse ano. Pessoal, nós estávamos falando na aula passada, resolvemos uma questão de direito constitucional, mas na verdade era direito tributário. Agora sim entramos na prova de direito tributário. Com a questão número 76. Olha só. Deixa eu aparecer na tela um pouquinho aqui também. Não que vocês gostem muito que eu apareça, né? Isso não é uma coisa boa. A respeito das isenções tributárias, é correto afirmar: a isenção, quando condicionada e por prazo certo, não pode ser livremente revogada pelo ente tributante. B. Nos termos do CTN, a isenção é causa de extinção do crédito tributário. Nos termos da jurisprudência do STF, lei ordinária posterior não pode revogar isenção concedida por lei complementar. D. São inconstitucionais tratados internacionais que prevejam isenção de tributos estaduais por serem firmados por órgãos da União. E a concessão da isenção por despacho da autoridade administrativa dispensa também o cumprimento das obrigações acessórias. Vejam, essa aqui é uma questão de salada de frutas, né? Aqui tratou jurisprudência, tratou causas de exclusão e de extinção do crédito tributário, tratou legislação tributária. Então, uma questão bem ampla. Nós temos observado, eu tenho observado bastante isso em algumas questões. As bancas têm utilizado muitos temas, o que causa uma certa dificuldade no candidato. É normal isso, mas lembre-se, esse é o objetivo da banca. Quanto os professores sobem o nível, a banca quer subir um pouquinho mais, né? Então, quanto mais nós passamos conhecimento, quanto mais nós passamos informação, mais a banca sobe o nível. Primeiro, vamos começar lá. Por que a A está certa? A letra A está certa porque ela reflete efetivamente o artigo 178 do Código Tributário Nacional, que diz exatamente isso. Ele diz que as questões... Ele diz que a isenção, quando concedida por prazo certo e condicionada, não pode ser livremente... Acho que eu me perdi aqui, não sei se eu estou aparecendo na tela ou não. Estou. Não pode ser livremente revogado. O que aqui a opção fez foi simplesmente inverter a ordem do texto. Então, por isso que eu sempre falo, lei seca não é necessariamente lei seca. Lei seca são questões baseadas no conteúdo normativo da lei, do Código Tributário, da própria Constituição. Não necessariamente a literalidade da lei. Então aqui houve só uma mudançazinha de ordem que não altera o sentido da afirmação e por isso ela está correta. Na verdade, o que o Código fala é que não pode ser livremente revogada a isenção concedida com condição e prazo certo. Mas está correta. Letra B. Nos termos do Código Tributário Nacional, a isenção é causa de extinção. Olha aqui. Essa aqui é aquela questão que a gente não pode errar, né, gente? Por favor. A gente não pode errar uma questão dessas, porque... Deixa eu achar aqui. Aqui. É a canetinha. A gente não pode errar uma questão dessa, porque aqui, ó, extinção. A isenção e a anistia são causas de exclusão do crédito tributário. Na causa de extinção, eu tenho um crédito que nasce, que é constituído, e por uma das causas previstas em lei, ele é extinto. Extingue-se o crédito tributário. Na causa de exclusão, o crédito tributário ele nem chega a ser constituído. Naquelas hipóteses de isenção,
sequer é possível realizar o lançamento. E nas hipóteses de anistia, também não se vai realizar o lançamento daquelas infrações disciplinares, daquelas infrações à legislação tributária. Então, nas causas de extinção do crédito, o crédito foi constituído e, portanto, ele foi extinto. Nas causas de exclusão, que são a isenção e a anistia, sequer pode haver a constituição desse crédito tributário. Letra C. Essa aqui, eu não sei porque o pessoal não recorreu, mas essa questão aqui, ela não está errada, mas também não está certa. Vou explicar por quê. Nos termos da jurisprudência do STF, lei ordinária posterior não pode revogar isenção concedida por lei complementar. Por que essa opção ela está errada? Porque realmente, aqui ó, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a questão da lei complementar... Vou voltar aqui para a questão que é mais fácil. Vou voltar para mim. Quando julgou a questão envolvendo a lei complementar 70 e a lei 9450 de 96, ela decidiu o seguinte, eu quero que vocês anotem esse entendimento, isso é importante para resolver a questão. Que a Constituição exige lei complementar em hipóteses específicas. Exemplo, artigo 146. Quando a Constituição exige lei complementar, somente lei complementar pode ser editada e, portanto, somente lei complementar pode modificar aquelas situações. Então, por exemplo, lá no caso do 146, no caso do artigo 195, parágrafo 4º, se exige lei complementar. Naqueles demais casos em que não se exige lei complementar, mas ainda assim o legislador optou por usar a lei complementar, como era o caso da lei complementar 70, que estabeleceu a COFINS, né, a contribuição para o custeio de financiamento da Seguridade Social, não se exigia lei complementar para aquela matéria pela Constituição. O legislador que optou. É uma discricionariedade do legislador? É. Quem pode o mais, que é emendar a Constituição, pode o menos, que é fazer uma lei complementar. Perfeito. Só que naqueles casos em que não se exige constitucionalmente lei complementar, e ainda assim a lei complementar é editada, é possível que se modifique a lei complementar por meio de lei ordinária. Então, essa afirmação ela está equivocada, porque a jurisprudência do Supremo realmente permite que naqueles casos em que não se exige lei complementar, que ela seja revogada ou concedida uma isenção ou modificada por lei ordinária. Só que a opção para mim está confusa, porque naqueles casos em que a Constituição exige lei complementar, como é o caso das contribuições para o custeio da Seguridade Social residuais, se a Constituição exige lei complementar, a lei ordinária não pode revogar uma isenção eventualmente concedida pela lei complementar. Então tomem cuidado. O que eu estou dizendo? É isso que vocês devem anotar no caderno de vocês, quem está anotando. Naqueles casos em que não se exige lei complementar, em que a lei é só formalmente complementar e não materialmente complementar, ela pode ser modificada por lei ordinária. Agora, naqueles casos em que é a Constituição que exige lei complementar, a lei ordinária não pode modificar. Opção D. São inconstitucionais os tratados internacionais que prevejam isenção de tributos estaduais por serem firmados por órgãos da União. Bom, em relação aos tratados internacionais, eu tenho lá a regra do artigo 98, né, que estabelece que eles revogam a legislação interna no que forem contrários. Sempre que a gente falar em tratados internacionais, a gente vai ter em conta que eles não guardam hierarquia com as normas internas. A relação do tratado com o direito interno não é de hierarquia, é de especialidade. Então o tratado será interpretado como lei especial. Mas, ainda que a Constituição expressamente, no artigo 150, vede a concessão das chamadas isenções heterônomas, que é a possibilidade da União conceder isenção sobre tributos estaduais e municipais e dos estados concederem isenção sobre tributos municipais, essa regra não se aplica aos tratados internacionais. E por quê?
Porque em relação aos tratados internacionais, a União não age como pessoa jurídica de direito público interno, não age como pessoa política. Ela age como ente que constitucionalmente representa a União no plano internacional. E quem forma a União? A União é formada pela união indissolúvel da União, pessoa política de direito público, estados e municípios. Só que a Constituição outorga para a União uma dupla função, a de pessoa jurídica de direito público interno, e é por isso que eu processo a União, como eu processo o município, eu processo o Estado. E também como representante da República Federativa do Brasil, da união de todas as esferas de poder perante os entidades, os organismos internacionais e perante os outros estados. Então, quando a União firma um tratado internacional, ela não age com autonomia, ela age com soberania. E por agir com soberania, abrange todas as esferas de poder, e é por isso que a União pode conceder isenção de tributos estaduais e municipais. Um exemplo típico é aqui, na minha cidade, onde eu moro, Foz do Iguaçu, o tratado da criação da Itaipu Binacional, que estabeleceu a isenção de impostos federais, estaduais e municipais em relação à conservação, manutenção e construção da barragem e das turbinas. Então, se a Itaipu for reformar, for trocar as turbinas, o ISS dos prestadores de serviços não incidirá sobre essa operação. Por quê? Porque a União aí agiu como representante da República Federativa do Brasil, da união de todos os entes, e por isso ela pode conceder essa isenção. E opção E, a concessão da isenção por despacho da autoridade administrativa dispensa também do cumprimento das obrigações acessórias. Não, pessoal, não há essa dispensa. Essa dispensa não existe, pelo fato, inclusive, o próprio artigo 175 do Código Tributário Nacional, ele é expressa ao dizer que a concessão da isenção e da anistia das causas de exclusão do crédito tributário é limitada à obrigação principal, a obrigação de pagar, não atingindo as obrigações acessórias. Isso está lá no artigo 175, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Mas eu vou mais longe. O Supremo Tribunal Federal tem recurso com repercussão geral, dizendo que a imunidade, a concessão de imunidade pela Constituição não atinge as obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. Obrigação acessória são obrigações instrumentais, de fazer, não fazer, permitir ou tolerar no interesse da fiscalização. Mesmo que ocorra a dispensa da obrigação principal, por meio da concessão de isenção, ou mesmo da existência de uma imunidade constitucionalmente prevista, essas figuras não atingem as obrigações acessórias. Então, olha só, os veículos que circulam, os veículos fabricados há mais de 20 anos, geralmente gozam de isenção de IPVA, mas não gozam de dispensa do certificado de registro de propriedade, que é uma obrigação acessória. As igrejas gozam de imunidade sobre os templos de qualquer culto, né? Gozam de imunidade sobre o seu patrimônio, suas rendas e seus serviços. O que não significa que ela não tenha, por exemplo, que declarar o valor eventualmente arrecadado, uma obrigação acessória que é de prestar informações. Uma igreja que tem uma padaria, por exemplo, e utilize a receita dessa padaria, a arrecadação dessa padaria, nas suas atividades fins, atividades religiosas, não necessariamente de culto, mas de assistência social, por exemplo, ela tem imunidade à incidência do ICMS, mas não a dispensa da emissão da nota fiscal pelos produtos que vender. Beleza, pessoal? Espero que estejam gostando das nossas aulas. Se estão gostando, deixa o like no Instagram, deixa a sua curtida aí, deixa o seu joinha no YouTube,
o seu like no Instagram, compartilhem com os amigos que estão estudando nessa fase, que estão procurando material gratuito. Né? Se tiverem alguma dúvida, deixe um comentário ou no YouTube, ou no Instagram, ou lá no nosso IGTV. Grande abraço e até amanhã, pessoal.